Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje, quinta-feira, a presença aqui de Rafael Furtado, ele é candidato ao Senado pelo PSTU. Rafael, candidato, nessa parte nós temos perguntas que foram feitas por entidades de Guarapari, também estão nos envelopes. Você pode escolher um envelope aqui para a gente poder abrir e fazer pergunta para você. No meio. Esse aqui, vamos ver qual é a pergunta, qual foi a entidade que fez. É uma forma da sociedade organizada participar do nosso debate, né? Encaminhando as perguntas para cá. Aqui eu tenho um outro envelope que chegou, foi lacrado e colocado em envelopes iguais. É da Amocentro, que é a Associação de Moradores do Centro de Guarapari, é uma associação de moradores ativa, tem uma atuação diferenciada, o pessoal põe a mão na massa, faz muitas vezes atividades que são do poder público. Mas a pergunta da Amocentro para o candidato ao Senado é: a distribuição dos recursos do Estado entre os municípios parece favorecer a uns em detrimento de outros. Como senador, quais as alterações que poderão ser propostas visando alterar os critérios para uma maior justiça na distribuição desses recursos, levando em consideração a economia, tamanho e condições específicas de cada município, agrícola, industrial, comercial, turística, etc. Ok, então, eu havia tangenciado nesse ponto com relação à maneira como se dá a distribuição no país de verbas, né? Porque você tem uma disputa, na verdade, entre estados, por exemplo, onde a verba não vai para o estado A ou para o estado B em função de se o estado ganha o estado que necessita mais, e sim o que consegue se articular politicamente melhor com o governo, com suas bancadas, uma série de coisas. Isso repete na estrutura municipal. O que você tem é que essa estrutura toda de poder, essa relação de Câmara, Senado, a relação como se dá com o governo, é uma relação que não favorece efetivamente, não favorece efetivamente um controle maior da população e a distribuição adequada das verbas. A gente tem que pensar, e a gente propõe outros mecanismos de representação, de controle e de controle das verbas. A gente viu uma discussão recente, né, com relação à questão dos royalties, um escândalo que houve, que covardia com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro. Mas será, a questão me parecia, e saltava aos olhos, porque a discussão era muito nós contra eles, e não, montei uma verba, o que é necessário, onde que está, se esse dinheiro aqui for, de repente for mais útil para resolver o problema de crianças que estão subnutridas no Nordeste, por que não, se lá for mais urgente, por que não usar? Por que essa disputa? É exatamente a mesma coisa. Então, a gente entende que você tem que ter mecanismos de decisão sobre o dinheiro usado, que devem vir desde do bairro, conselhos que organizem o bairro, a cidade, o Estado, e com representantes eleitos de uma instância para outra, e que tragam sempre intercâmbio entre uma instância superior e inferior, que possam efetivamente decidir sobre o orçamento, onde as coisas possam ser feitas conforme realmente as necessidades. Você tem aqui um caso do município como Presidente Kennedy, por exemplo, no Espírito Santo, que é um município que o PIB per capita é o maior do Brasil, né? Parece que o PIB per capita é maior de qualquer país do mundo, o Presidente Kennedy, pelo último dado que eu tinha visto. A população, inclusive, vive extremamente mal, me parece. Ou seja, isso não é lógico. O que tem que haver é uma distribuição para efetivamente resolver os problemas e as necessidades de cada local. Não adianta sei lá, daqui a pouco teremos municípios que por uma certa conjuntura as pessoas poderão andar, sei lá, de carro de ouro na rua, em outros as pessoas vão passar fome, não vão ter saneamento básico. A distribuição tem que ser feita conforme a necessidade, não como esses critérios de toma lá da cá política, é o que acontece atualmente, através das emendas do orçamento, das negociações, o seu deputado que traga verba para o meu município. Não é para seu município. A questão é, são todos os municípios, são todos brasileiros, qual é a necessidade, o que tem que ser feito, é essa discussão que tem que ser feita. Tem a ver com a forma do poder mesmo. Pois bem, Zé Rabelo, do site Século Diário, está com a bola para fazer a pergunta ao candidato ao Senado do PSTU, o Rafael Furtado. O partido do senhor, PSTU, ele é a favor da legalização das drogas. A gente vive no segundo estado mais violento do país, né? A segunda maior taxa de homicídios do país. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor acha o quanto que a legalização das drogas ajudaria a diminuir esses índices de violência e como isso talvez serviria para combater o narcotráfico e tirar esses jovens que estão sendo aliciados hoje pelos grupos criminosos. Como que isso vai funcionar? Então,
Essa é uma questão realmente que é muito importante. Você observa, eu estava antes de vir para cá, estava olhando o jornal de hoje, que os 3 homens mais ricos do Brasil hoje são donos da Ambev, né, na fábrica de cerveja, que é uma bebida alcoólica, que é uma droga, que por algum motivo no nosso país é lícita, e é o maior negócio, o negócio está mais rentável do Brasil, né, e onde estão as maiores fortunas, enquanto outras drogas, outras substâncias que produzem efeitos semelhantes são arbitrariamente criminalizadas. Então primeiro é uma questão que não há nenhum critério lógico, inclusive, para dizer essa pode, essa não pode. Inclusive, você tem os maiores índices de absenteísmo, de violência, acidente de trânsito, de saúde. Qualquer profissional de saúde dirá que o maior problema de substâncias chamadas drogas, que é uma substância que produz problemas, é o álcool, e é legalizar. Então, essa criminalização de uma substância não de outra não faz sentido. Não tem uma lógica, não ocorre. O único sentido que tem é que ela gera uma indústria extremamente lucrativa, à margem do controle oficial, uma indústria que cria uma verdadeira guerra, dá origem a uma verdadeira guerra, onde a população fica no fogo cruzado entre o tráfico e entre a polícia, dá origem ao verdadeiro extermínio da juventude das periferias, são vitimadas por isso. Você tem hoje, nos presídios femininos, metade da população carcerária estão lá por única e exclusivamente por serem portadoras ou estarem revendendo substâncias que atualmente são proibidas. Nos presídios masculinos são em torno de 1/5, sendo que outros crimes também advêm daí. Há toda uma violência associada com essa proibição que recai exatamente sobre a população mais carente. Porque, evidentemente, eu nunca tive a oportunidade de conhecer alguém que tivesse querido comprar algum tipo de substância e isso não tenha conseguido. Porque essa guerra é um fracasso, mas ela serve para a criminalização das drogas é uma criminalização da pobreza e que dá uma guerra sem precedentes, um derramamento de sangue sem precedentes. Se o Estado controlasse a produção e a distribuição dessas substâncias e os impostos arrecadados com essa venda, o Estado, inclusive, pudesse tratar das pessoas que, eventualmente, por um uso abusivo dessa substância, adoecessem e pudesse ser usado no combate a isso, esse próprio dinheiro arrecadado, você minimizaria terrivelmente os danos produzidos por isso e acabaria com a violência associada ao tráfico, que é uma das maiores fontes, a violência associada ao tráfico é uma das maiores fontes de toda a violência, da corrupção policial e de uma série de outras mazelas associadas a essa questão. Mas, normalmente, quando se fala em legalização ou descriminalização, se fala da maconha. Você defenderia também da cocaína, do crack, da heroína, de todos os outros tipos de drogas? Sim, não estamos discutindo aqui se a substância faz mais mal ou se faz mais bem. A questão é o mal social que está colocado pelo fato de ser criminalizado. Essas substâncias, o uso das substâncias serem tratados como questão de polícia e não simplesmente a questão do abuso dela ser tratado como uma questão de saúde, isso tem um peso social terrível. Então, nossa discussão aqui não é simplesmente legalizar ou não a maconha, que a maconha é uma coisa pouco ofensiva ou inofensiva ou que não produz mal nenhum. A questão é a guerra às drogas, a todas elas, falando do crack, cocaína, heroína, anfetamina, uma série de coisas. A criminalização disso tem como resultado uma enorme violência na periferia da cidade e uma indústria de criminalidade terrível. Pois bem, esse bloco nós vamos passar para um intervalo e no próximo bloco nós vamos voltar com as perguntas de candidato para candidato, as perguntas dos nossos convidados e a fala de encerramento do candidato que aqui está hoje, que é Rafael Furtado, do PSTU. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já.